Bom dia, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo Facebook PT na Câmara e pelo Facebook do deputado Alexandre Padilha. Estamos aqui para mais um programa Ponto a Ponto com o nosso ex-ministro, eterno ministro e deputado Alexandre Padilha. Bom dia, deputado. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela internet, pelas redes sociais. Estamos aqui felizes de poder conversar mais uma vez aqui com o nosso pessoal da liderança aqui da Câmara e de assuntos, né? Cada dia tem assunto novo, a gente vai poder conversar bastante sobre isso. Pois é, a gente tem uma série de assuntos aí sobre essa conjuntura, Brasília pegando fogo aí com esse governo que não sai do fake news, não sai das redes sociais e não começa a fazer ações que precisa para botar de novo o país no rumo. E a gente nem sabe se eles vão conseguir fazer isso, né, deputado? E a gente não tem como começar esse programa se não falar desse desastre do ministro que quer comemorar, imagina que loucura, o 31 de março. O senhor é autor de um requerimento para que o governo se explique essa iniciativa. Exatamente, isso é muito grave, né? Eu diria que foi mais do que o ministro, foi o próprio presidente da República, porque o porta-voz do presidente da República que anunciou que o presidente da República teria determinado ao ministro da Defesa que as Forças Armadas como um todo, no dia 31 de março, no próximo domingo, fizessem comemorações em alusão à data do golpe militar. Isso é muito grave porque na nossa Constituição está muito claro o compromisso com a democracia, está muito claro que a democracia e o poder emana do povo, de quem o povo determina para representá-lo, ou seja, através das eleições, da participação popular, e está muito claro que o papel das Forças Armadas é defender a soberania nacional, ou seja, essa orientação do presidente da República para que as Forças Armadas façam a comemoração da data que as Forças Armadas deram um golpe no país, não tem nada a ver com o que está nas diretrizes das constituições, da Constituição brasileira, a qual o presidente da República jurou, né, segui-la no dia da sua posse. Então é um ato, inclusive, a ser questionado do ponto de vista da ação do presidente da República. Não à toa eu entrei de imediato com requerimento de informações, cobrando como é que foi essa orientação, como é que essa ordem chega para o Ministério da Defesa, quais são os custos envolvidos nessa comemoração e quais são as justificativas para se comemorar uma ditadura. Inclusive, isso abre espaço para questionamento na Corte Interamericana, as entidades podem fazer esse questionamento, porque a Corte Interamericana estabelece claramente o papel dos Estados nas Américas, o papel que eles têm de defender a democracia. O próprio Ministério Público já questionou de vez, né? O Ministério Público Federal, através da Sexta Câmara, já fez um questionamento bastante incisivo sobre essa atitude. Eu entrei com, além de um requerimento de informações, entrei com um requerimento junto à Comissão de Ética da Presidência da República, para questionar que atos foram feitos esses, porque a Comissão de Ética cumpre o papel de acompanhar se o presidente, os ministros, os vice-presidentes, os dirigentes estão cumprindo aquilo que ele se comprometeu quando assumiu. Então jurou a Constituição. Que atos são esses em relação a não cumprir a Constituição e questionando inclusive quais são os gastos públicos sobre isso. E tive a informação também de que entidades entraram junto ao STF e é muito provável que o STF hoje possa tomar uma decisão, entre hoje e amanhã, tomar uma decisão questionando também. A Justiça já questionou, o STF, como Suprema Corte, questionar essa atitude, que é uma atitude absolutamente, além do ponto de vista de ser inconstitucional, ser reprovável da atitude que faz, é uma atitude que criou um clima pior ainda no Congresso Nacional. Não à toa, a Câmara dos Deputados, na terça-feira, aprovamos o orçamento impositivo. O que foi isso? Foi um grito do parlamento a um presidente que defende a ditadura, dizer o seguinte: existe um parlamento, um Congresso Nacional nesse país, existe um poder judiciário, nós não vamos permitir que se comemore e se reinstale uma ditadura no país. Muito bem, deputado, é isso mesmo. A ditadura é para repudiar e não para se comemorar, né? E aí agora a gente vai falar de um outro assunto. Semana passada o senhor esteve no México participando do Fórum Parlamentar pela Justiça Tributária. A gente gostaria que o senhor falasse um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando o que representou esse fórum e que deliberações foram tiradas de lá. Vânia, primeiro eu fiquei muito orgulhoso e honrado de ser convidado como parlamentar brasileiro a integrar esse fórum. É um fórum que reúne parlamentares do mundo inteiro.
Essa reunião no México reuniu parlamentares da América Latina, que discutem exatamente as regras tributárias de cobrança de impostos nos países e como que elas são injustas. E com foco muito específico na movimentação das transnacionais, que são empresas internacionais, no caso várias delas estão instaladas no Brasil, ou empresas até brasileiras como a Vale, que tem uma presença internacional, uma transnacional, e de como que elas na prática sonegam impostos ou retiram os recursos que deveriam estar nos estados, para a gente garantir segurança, saúde, educação, previdência. Está se debatendo muito a previdência em relação a isso. E foram debates importantes que tem tudo a ver com a realidade nossa. Por exemplo, o ministro Moro, há 2 dias atrás, editou uma portaria do Ministério da Justiça para estudar redução de imposto para a indústria do cigarro, que inclusive são transnacionais, são multinacionais, estão em vários lugares, com o argumento que a redução de imposto para cigarro teria um impacto positivo na saúde pública, porque ia reduzir o cigarro contrabandeado, né? São medidas como essa que são absurdas, né? Eu até entrei com um novo requerimento de informações ao Ministério da Justiça, em qual estudo o Ministério da Justiça se baseou para dizer que reduzir imposto para cigarro vai melhorar a saúde pública, porque a realidade do mundo inteiro é o contrário, né? Inclusive o Brasil, em 2011, eu era ministro da Saúde, nós aplicamos uma política de aumentar impostos sobre os cigarros e estabeleceu o que nós chamamos do preço mínimo, exatamente para combater o contrabando de cigarros no país. E essa política teve um impacto muito positivo na redução ainda maior de pessoas que fazem uso do cigarro no país. Naquela época, mais ou menos 15% da população brasileira usava cigarro e chegou a 10%. Só para vocês terem ideia, chegou a cerca de 30% nos anos 90. Ou seja, o Brasil vem com políticas permanentes de enfrentamento ao tabaco. No nosso governo nós temos outras políticas bastante importantes como essa, estabelecer preço mínimo, aumentar imposto, estabelecer uma lei nacional de restrição do uso do cigarro em ambientes fechados, combater o uso dos aditivos, o que fez essa redução, de reduzirmos a chegar ao menor patamar que nós temos hoje, que é de cerca de 10% da população. Ou seja, eu estou questionando inclusive como que o Ministério da Justiça toma uma atitude como essa de um tema que não é dele. A questão tributária é da Fazenda, o tema da saúde, a Justiça poderia tratar de outros temas, né? Mas essa é uma prova de como que as transnacionais muitas vezes influenciam os governos a tomar atitudes que, além de ter um impacto direto na saúde, no caso do tabaco, né, tem um impacto indireto que é reduzir os recursos que o governo tem para a previdência, para a saúde, para a educação. Citar um outro exemplo, a Vale. O que a Vale faz? A Vale é uma transnacional brasileira, então ela tem a empresa no Brasil e empresas espalhadas pelo mundo. Não sei se todo mundo sabe, eu sempre imaginei, por exemplo, que o país que mais comprasse minério de ferro do Brasil fosse a China, né? O que faz sentido. Eu descobri nesse fórum, no diálogo com os outros parlamentares, que o país que mais compra minério de ferro do Brasil é a Suíça, que não tem nem porto para receber esse minério de ferro, porque ele não chega lá. A Suíça funciona como um espaço intermediário da Vale, porque a Vale brasileira vende para a Vale da Suíça, que vende para a Vale da China. O que ela faz? Citar um exemplo. Como se fosse um exemplo, a Vale brasileira vende para a Vale da Suíça a R$30 o minério. E a Vale da Suíça vende para a China a R$100 o minério. Esses R$70 de lucro, que deveria estar aqui no Brasil, fica na Suíça, onde a Vale tem um acordo de décadas de isenção fiscal, de não pagamento de tributos. Ou seja, é uma forma que a transnacional Vale tem de não pagar os impostos aqui no Brasil, que seriam impostos fundamentais para a gente garantir a previdência pública. O Guedes fala que tem que economizar 1 trilhão. Uma parte boa do 1 trilhão está aí, Guedes, né? Em cobrar da Vale, cobrar da indústria do cigarro. O Guedes dizendo que falta 1 trilhão para conseguir garantir a aposentadoria e o Moro reduzindo imposto sobre cigarro, né? A Vale deixando de pagar imposto aqui no Brasil, Coca-Cola, McDonald's, um conjunto de transnacionais que usam paraísos fiscais. Então isso foi descoberto nesse fórum, o que faz com que a gente tenha 2 frentes de atuação. Uma, leis nacionais que apertem, aumente a tributação sobre as transnacionais e reduz impostos sobre a classe média, a classe trabalhadora. Um exemplo é a indústria do cigarro. Por isso que eu acho um absurdo
sinceramente, eu não entendi porque que o Ministério da Justiça está entrando nisso. Ministro Moro, algum assessor seu ouviu alguma coisa, porque não faz sentido o Ministério da Justiça entrar num tema como esse, que é um tema tributário que é do Ministério da Economia, ou um tema da saúde, né? O Ministério da Justiça poderia tratar de outras leis sobre tabaco que ainda precisam ser discutidas, como avançarmos na lei de combate à publicidade, né? Não dá para entender porque que entrou nisso, ou seja, certamente tem interesses econômicos graves, então apertar as leis nacionais, né? Por exemplo, a Vale, como mineradora, tem isenção pela lei Candir na exportação, que seria um recurso que poderiam ajudar, por exemplo, a pagar a previdência, a garantir previdência para os mais pobres, para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Não precisaria fazer esse corte de 1 trilhão em cima dos trabalhadores e das trabalhadoras, como que é o Paulo Guedes. E segundo, avançarmos em mecanismos internacionais de regulamentação. Por exemplo, a Vale do Brasil, a Vale da Suíça e a Vale da China não pode ser vista como empresas separadas, porque elas na prática são uma empresa só. Se você tem regulamento que permite acompanhar os lucros delas como empresa só, você consegue aferir esses lucros e direcionar o recurso para o país onde produziu. Não ficar na Suíça que ela não paga imposto, voltar para o Brasil, se é uma empresa só. Então você tem mecanismos internacionais de transparência e acompanhamento da atuação das transnacionais. Mas esse tipo de atitude do Moro e de todo o governo mostra muito bem que esse governo é um governo que veio realmente para favorecer o capital estrangeiro, para favorecer o mercado financeiro, né? E fica cada vez mais claro isso nessas atitudes. Quer dizer, é um governo que fala que quer combater privilégios numa reforma da Previdência, mas na verdade você não vê nada para combater privilégios. Você vê cada vez mais aprofundar medidas que prejudicam o pobre, que prejudicam o trabalhador. Isso mesmo, eu vou até reforçar sobre isso, porque uma outra coisa que nós tivemos lá nessa experiência do Fórum Internacional pela Justiça Tributária no México foi, por exemplo, a realidade do regime de capitalização da Previdência no México. Vários países, sobretudo na América Latina, né, você tem Bolívia, Chile, Argentina, o México entre eles, adotaram nos anos 90 o regime de capitalização para a Previdência. No caso do México foi em 1997. 3 dados são estarrecedores. O primeiro, de que essa história do regime de capitalização ela tem um custo. Então o Guedes, o Bolsonaro vai ter que economizar na Previdência, quer implantar um regime de capitalização que a transição dele entre quem não contribuía para a capitalização e quem vai passar a contribuir tem um custo que é o Estado que banca. No caso do México, chegou a ultrapassar 5% do PIB do México. Para vocês terem ideia, a gente investe em saúde pública, juntando União, Estado e município, mais ou menos 3,5% do PIB. Ou seja, é mais do que a gente investiria tudo em saúde, União, Estado e município. Segundo, esse regime de capitalização, no caso do México, faz hoje com que 77% dos idosos, então quero repetir, de cada 10 idosos do México, 8 não conseguiram se aposentar recebendo através do regime de capitalização. Ou seja, quase 80% dos idosos do México não tem hoje uma cobertura da Previdência, da aposentadoria a partir desse regime de capitalização que existe desde 1997 lá, há pouco mais de 20 anos. E o terceiro é o valor, a renda. Quando consegue se aposentar, qual é o valor que se aposenta? No caso do Chile, por exemplo, cerca de 80% de quem recebe é um valor menor do que o salário mínimo do Chile, né? Ou seja, quem ganhou com isso? Isso que você falou, os grandes bancos, os fundos de pensão, o sistema financeiro, que saiu ganhando com esse regime de capitalização em detrimento dos trabalhadores e das trabalhadoras. Deputado, a gente continua aqui ao vivo, né? Chegando muitas perguntas, Opa! Muitas saudações. Aqui o João Francisco de Oliveira faz um elogio ao senhor, falando: você foi um grande ministro da Saúde do nosso governo Lula. Parabéns, Alexandre Padilha. Obrigado pelo que você fez pelo povo brasileiro. E agora vai continuar fazendo em outra frente, aqui no parlamento, né? O senhor, inclusive, está no seu site, lá no padilhando.com.br. Você pode entrar lá e participar, inclusive, numa frente aí contra os agrotóxicos, que só esse ano já foi liberado mais 60 novos produtos.
alguns inclusive banidos em outros países, e aqui no Brasil vai poder usar livremente aí, poluindo nossos rios, botando veneno no alimento que vem para a nossa mesa. Então eu gostaria que o senhor falasse também dessa nova frente. Isso é gravíssimo, viu, Vânia? E tem a ver com esse debate das transnacionais, da justiça tributária, porque os agrotóxicos no Brasil não pagam imposto. Se desonerou impostos em relação aos agrotóxicos, a compra de agrotóxicos, com discurso para reduzir o preço do produto. E você tem uma ação, ou seja, são grandes empresas internacionais, transnacionais, que têm o benefício para atuar aqui no Brasil, pressionam o governo. Hoje a ministra da Agricultura do presidente Bolsonaro é a chamada musa do veneno. Por quê? Porque ela, quando deputada, buscou aprovar um projeto de lei chamado Pacote do Veneno aqui na Câmara dos Deputados, que estabelecia, por exemplo, que a Anvisa, que é a Agência de Saúde, e o IBAMA não avaliassem mais no momento do registro de um agrotóxico. Hoje está acontecendo algo gravíssimo no governo Bolsonaro, que é a escalada. Você está falando a manutenção do que já aconteceu no governo Temer, mas se continuar no mesmo ritmo, vai bater o recorde do governo Temer de registro de novos agrotóxicos. No Brasil, em 2018, o último ano do governo Temer, foram registrados mais de 450 tipos de agrotóxicos. Para vocês terem ideia, em 2005, no governo Lula, eram 90 por ano. Foram mais de 450 tipos. A gente pega todos os agrotóxicos registrados no Brasil hoje, mais da metade foram registrados depois do golpe da Dilma. Olha a gravidade da situação. O governo Bolsonaro, nos primeiros 2 meses, registrou mais de 60. Agora já chega a quase 80. Se continuar nesse ritmo, vai ultrapassar os 450 do governo Temer. E como você falou, Vânia, são agrotóxicos que já foram banidos dos Estados Unidos e da Europa. Gravíssimo isso. Por isso que nós entramos com um projeto de lei, de decreto legislativo. Tem uma petição eletrônica. Vocês podem ir lá no nosso site, no www.padilhano.com.br, na nossa rede social, tem a petição eletrônica que você entra lá, vota para que esse projeto entre em votação o mais rápido possível no plenário aqui, para a gente suspender os agrotóxicos que foram registrados pelo governo Bolsonaro. Deputado, aqui o Robson Lucas comenta também, fala que a classe trabalhadora brasileira está muito distante de um padrão de vida à altura que merece. E as nossas riquezas naturais tão próximas de um governo entreguista, que esse governo não tem nenhum apreço pela soberania nacional, não tem nenhum apreço pelas nossas estatais. E aí, quer dizer, para quem é pobre, para quem é trabalhador, fica cada vez mais difícil. E aí eu queria que o senhor comentasse, o senhor que foi ministro da Saúde, que tanto fez pelos indígenas, que fez o Mais Médico, que conseguiu botar nos lugares mais distantes médicos para atender a população. E a gente vê, ontem aconteceu manifestações em várias cidades brasileiras contra essa proposta aí do Bolsonaro, que quer acabar com a Secretaria Nacional de Saúde do Índio, quer que isso vá para o município. E a gente sabe que o município não tem condição de assumir mais despesa. Queria que o senhor comentasse sobre isso. É mais também uma atitude absolutamente inconstitucional e ilegal do governo Bolsonaro. A ideia de que a saúde indígena precisava ter o que a gente chama de um subsistema próprio, uma forma própria de organização da atenção à saúde indígena, ela vem de uma lei de 98, Lei Sérgio Arouca, que criou o subsistema de saúde indígena. Qual que é a ideia dessa lei, Vânia? Os índios vivem em terras indígenas, que muitas vezes ultrapassam o território de um município. Muitas vezes você tem terra indígena que está em mais de um estado, por exemplo. Os Yanomami, então, um pedaço em Roraima, um pedaço no estado do Amazonas. Eu trabalhei durante 6 anos no meio da região amazônica como médico, atendendo a população indígena. Eu cuidava, por exemplo, de povos que estavam metade no Pará, metade no Amapá, né? Ou que estavam em áreas, terras indígenas muito distantes da sede dos municípios. Então, por isso que desde o começo, essa lei que criou o subsistema de saúde indígena estabeleceu a ideia de que a saúde indígena fosse organizada a partir de distritos sanitários especiais indígenas, que ultrapassam os municípios, alguns deles ultrapassam os estados, e que a responsabilidade sobre o cuidado da população indígena fosse do governo federal, porque eles vivem em terras que são da União, eles não vivem em terras que são do município, as terras indígenas são da União, é um patrimônio da União, por isso precisa ser preservado. Isso é importante também porque muitas vezes o governo local está em conflito com a terra indígena. Muitas vezes são fazendeiros que estão lá no poder local
que não têm responsabilidade nenhuma sobre a terra indígena, ou outras vezes não estão preparados. E muitos índios, por exemplo, eles vivem, vamos citar um exemplo, tem um distrito sanitário especial indígena que começa no Espírito Santo e termina lá no Rio Grande do Sul, o chamado Distrito Litoral Sul. Por quê? Porque são índios, sobretudo os índios tupi-guaranis que vivem nessa região, que eles se deslocam, eles migram. Por exemplo, ontem em São Paulo teve inclusive uma ação de ocupação na Prefeitura Municipal de São Paulo, de índios que estão lá, tem uma aldeia na cidade de São Paulo, né? São Paulo é a única grande cidade metropolitana do mundo que tem uma terra indígena dentro da sua cidade, de índios que estão ali em São Paulo. Às vezes eles migram para o Rio de Janeiro, migram para o Espírito Santo, porque essa era a cultura deles, é o território deles, né? Então você entregar isso para o município é você desrespeitar essa lei que criou o subsistema de saúde indígena, né? E desrespeitar a lógica do funcionamento da população indígena. E os índios reagiram com muita força e com razão, porque esse é um governo que quer destruir os índios. Aliás, o secretário de Assuntos Fundiários, ligado ao Ministério da Agricultura, disse uma vez que os índios são os maiores latifundiários do país. Inclusive tem uma medida provisória do governo Bolsonaro que faz a mudança administrativa, a reforma administrativa do governo, que uma das questões dessa medida provisória, inclusive, né, foi colocar as terras indígenas sob responsabilidade da FUNAI, o que é gravíssimo, que é algo absolutamente assim, não poderia ser permitido de forma nenhuma, né, porque colocando nas mãos do Ministério da Agricultura, tira da FUNAI e põe no Ministério da Agricultura as terras indígenas. Então, esse é um governo que maltrata os índios. O ministro da Saúde veio à comissão na semana passada, não pude estar presente exatamente porque estava participando desse fórum internacional, mas nessa reunião ele anunciou essa medida e nós vamos reagir fortemente a ela. Aqui chegando várias perguntas e Opa. Todas as vezes que a gente vai ao ar com ponto a ponto, o que o povo mais quer saber é de reforma da Previdência e Lula livre. Então, acho que a gente poderia falar um pouquinho aqui também, ver a opinião do senhor, que a partir do dia 1º começam a intensificar uma campanha por Lula livre e junto com a campanha Lula livre o povo vai às ruas contra a reforma da Previdência. Então você poderia falar um pouquinho, convidar todo mundo para se somar a esses atos que vão acontecer no Brasil inteiro, com um grande ato em Curitiba no dia 7, que é quando se completa 1 ano da prisão política e injusta do maior presidente que esse país já teve. Queria que o senhor falasse sobre... Vânia, você e quem nos assiste sabe que o Brasil não estaria vivendo essa situação se o Lula estivesse livre, né? O descalabro, o ataque à democracia, essas manifestações do Bolsonaro pró-ditadura, a proposta de destruição da Previdência Pública não estariam de pé se o Lula estivesse livre por esse país, podendo percorrer esse país, né? Então, a liberdade do Lula, em primeiro lugar, é uma questão fundamental para o país hoje. O Brasil não pode prescindir de um líder como Lula, né, num momento tão crítico do país, onde o desemprego aumenta, a situação de investimento. Está claro que esse governo não tem condição nenhuma de governar o país, despreparado. É um momento decisivo para ter uma liderança como o Lula e outras lideranças que são importantes no país, para poderem sentar, discutir, construir rumos para o país, como que a gente vai enfrentar essa situação. Segundo, a liberdade do Lula é uma prerrogativa da justiça brasileira, no sentido de que está preso de forma injusta, é um preso político lá em Curitiba, né? O seu processo está sendo permanentemente questionado em várias situações, né? E tenho certeza absoluta que está se preparando um novo questionamento pela ONU do processo de prisão do presidente Lula. Agora a gente sabe que isso só vai ser revertido com o povo na rua, então muito importante, a partir do dia 1º, se entre em contato com os comitês do Lula Livres, com o diretório municipal do PT na sua cidade, o diretório estadual. A partir do dia 1º tem atividades, no dia 7 de abril tem caravanas indo para Curitiba, então seria muito importante quem pudesse deslocar para Curitiba. Procura também no PT, o pessoal está se organizando com ônibus, com movimentação para isso, caravanas indo para Curitiba, né? Muito importante sua presença. Quem não puder ir para Curitiba, participa dos atos que vai acontecer na sua cidade, né? Vão ter atos em todas as cidades, debate sobre isso, né? Atos de questionamento, vai ter tuitaço, rede social, vai ter de tudo, né? Para que o Brasil inteiro se manifeste com muita força da importância da liberdade do Lula.
E sobre a reforma da Previdência, o senhor poderia falar também um pouquinho, porque já começou a tramitação, mas uma tramitação confusa, porque o Guedes foi convocado, o ministro da Economia, o defensor dessa reforma foi convidado, não veio aqui se explicar, fugiu. A comissão não se acerta, não tem relator. Então, assim, é uma batalha difícil, mas que é possível derrotar essa reforma, né? E aí eu queria que o senhor falasse disso também. Eu estou muito convencido. Primeiro, da necessidade de derrotar. É uma proposta, eu nem chamo ela de reforma da Previdência, porque é uma proposta de destruição da Previdência Pública. O que o Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional é a destruição da Previdência Pública. Aliás, é um crime. Uso as palavras do próprio Bolsonaro, porque quando ele foi candidato a presidente da República, ele disse que estabelecer como idade mínima 65 anos no Brasil seria um crime. Pois bem, ele cometeu o crime ao encaminhar isso para o Congresso Nacional. Seja a idade mínima, a retirada da Constituição, das regras da Previdência, porque isso facilita para que outras mudanças sejam feitas ao longo do tempo, porque é mais fácil votar lei ordinária do que emenda constitucional. A criação desse regime de capitalização, né, os ataques às mulheres, aos trabalhadores e trabalhadoras rurais, aos professores. Os professores não viram ainda, né? No meu site tem, na nossa página, o que faz em relação à previdência dos professores e das professoras é um desrespeito. Vânia, eu tenho muito orgulho de ser médico, mas eu sempre digo que a profissão mais importante do Brasil é professor e professora. Porque se não tivesse o primeiro e a primeira professora que me ensinou alfabetização, matemática, química, ciências, eu nunca teria sido médico na minha vida. Então, é um crime para o Brasil, num momento como esse, né, desrespeitar o professor e, sobretudo, as professoras, porque tudo que puder fazer contra as mulheres, ele fez nessa proposta da Previdência que encaminhou para cá. Então, primeiro, é uma necessidade. Segundo, eu acho que está bom para ir conversar com as pessoas, na rua, conversar, dialogar, distribuir material didático que explica sobre isso, dialogando com as pessoas, está criando um clima bom, positivo em relação a isso, a gente precisa fazer, né? E terceiro, aqui no Congresso também, eles achavam que eles iam ligar o trator, o Guedes, na sua arrogância, tinha dito que só faltava 50 votos para aprovar a proposta deles. A maior prova que o negócio está bagunçado aqui para o lado deles é que ele fugiu, nem veio na Câmara essa semana, fugiu de vir aqui de explicar a sua proposta da Previdência. Então, eu acho que nós temos todas as possibilidades de derrotar essa reforma, mas principalmente se o povo se organizar. Se a gente ir conversar com as pessoas, né, temos que ir lá de forma didática. O povo está assustado, ele quer entender qual que é a proposta que foi encaminhada ao Congresso. Antes de chegar dizendo, não, explica como que muda, usando exemplos. Essa semana eu vi um exemplo de uma servidora aqui que faltam 9 meses para se aposentar. Se aprovar essa proposta do Bolsonaro, vai faltar 10 anos. Sai de 9 meses para 10 anos. É essas mudanças que vão acontecer. Então, acho que é uma oportunidade nossa e é com o povo que nós vamos derrotar essa reforma. Muito bem, deputado. Estamos chegando aqui. Está tossindo aqui. Está precisando de uma aguinha. Mas a gente está chegando ao final de mais uma conversa. Teremos outros programas, outras oportunidades para ir esclarecendo ponto a ponto o que é esse desgoverno Bolsonaro e as destruições que ele está querendo fazer. E vamos entender a reforma da Previdência para poder derrotar aqui também, que é uma proposta onde todo mundo vai trabalhar mais, vai ter que contribuir mais e para ganhar menos depois, para aqueles que conseguirem de fato aposentar. Muito obrigada, deputado Alexandre Padilha. Muito obrigado e nos acompanha aí. Se vocês não conhecem ainda, no Twitter é @padilhando. O site tem um site que tem as propostas, os projetos de lei, você pode fazer construção coletiva. O site é www.padilhando.com.br. O Facebook é Alexandre Padilha. Tem um canal no YouTube também, que você vai entrar lá, Alexandre Padilha, canal, TV. Tem um programa também no YouTube, no Instagram também. Tem em qualquer lugar para você me cobrar, fiscalizar e acompanhar nosso mandato. Muito obrigada, deputada. Até a próxima, então. Obrigada para você que nos acompanhou. E se gostou, o programa fica disponível nas nossas páginas. Vá lá, veja, compartilhe com seus amigos. Até logo.